Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interrogative pronouns, sobre os pronomes interrogativos. Vocês sabem o que é, como funciona? Tenho certeza que vocês usam os pronomes interrogativos, mas talvez por nome assim vocês não conheçam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então nós temos aqui a definição dos interrogative pronouns. Existem algumas palavras na língua inglesa que são usadas para fazer perguntas sobre pessoas ou objetos que nós não sabemos ou não conhecemos. Essas palavras, os interrogative pronouns, algumas vezes são chamados também de double H questions. Por quê? Porque a maioria deles começam com WH, salvo algumas exceções, né? Então, pela imagem que vocês observam aí, vocês já fazem uma ideia de quais são as double H questions, que é where, what, when, why, who e how. E a gente vai aprender hoje um pouquinho mais a fundo sobre todas essas palavras, ok? Então, observe a imagem aí. Essa imagem, pessoal, retrata bem como e para que servem as double H questions. O what, a gente usa what quando a gente fala sobre coisas, sobre things. Então, toda vez que você for se referir a objetos ou coisas, né, vocês vão usar o what. Quando a gente fala sobre pessoas, a gente vai usar o who. Quando falamos sobre lugares, você usa o where. E quando nós queremos falar sobre razões, sobre o porquê, a gente vai usar o why, ok? Agora vamos entender certinho como, quando, por que usar cada uma dessas. Outros exemplos. Então nós temos aí uma caixa com os interrogative pronouns e do outro lado nós temos a tradução dessas palavras. Vocês vão observar que muitos significados são bem próximos, né? São bem parecidos, mas a gente vai também ver a diferença entre esses que parecem. Então nós temos o what. O what a gente usa para coisas e objetos e ele vai significar qual, quais ou o que. O who a gente usa para falar de pessoas e vai significar quem. Where usamos para falar de lugar e significa onde. When usamos para falar de datas e nós usamos com o significado de quando. Why significa por quê. Whose, de quem ou a quem pertence. How significa como. Whom, quem. E which, qual, quais ou o que. Então, como eu falei para vocês, vocês observaram aí, né? Muitas dessas palavras se parecem. Então, a gente vai, depois de ver alguns exemplos de como usar essas double H questions, a gente vai ver essa diferença aí entre esses que parecem. Então, vamos ver como usar essas double H questions. Vamos ver aqui alguns exemplos. When is your birthday? A pergunta é, when is your brother's birthday? Quando é o aniversário do seu irmão? Aniversário é uma data, então a gente usa when, quando. A resposta, it's in April, é em abril. Where do you live? Onde você mora, onde você vive? É lugar, então a gente vai usar where. I live in Rio Branco, Acre. Eu moro em Rio Branco, Acre. E por último, how do you go to work? Como você vai para o trabalho? A gente usa o how nesse caso porque significa como. I go to work by bus. Eu vou para o trabalho de ônibus. Agora sim, vamos ver aqui a diferença de alguns desses double H questions que se parecem. Vamos começar com a diferença entre o what e o which. Bom, apesar dessas duas palavras terem a mesma tradução, o momento, a situação em que vocês vão usar elas é diferente. Então nós usamos o what para se referir ao que ou qual, sem restrição. Lembra que o what a gente usa para objetos ou coisas? Então vocês vão usar para isso. O which nós também usamos para objetos ou coisas, porém, a gente usa quando tem uma opção de escolha, quando você tem duas coisas para decidir. Vamos ver o exemplo. What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Então aqui eu deixei em aberto, né? Qual é a sua cor favorita? It's blue, é azul. Agora observem a diferença para a segunda pergunta. Which is your favorite color? Red or blue? Qual é a sua cor favorita? Vermelho ou azul? Então agora eu te dei uma opção de escolha, né? Você pode escolher o vermelho ou o azul. E a resposta, it's blue. Então quando você tem essa opção, você vai sempre usar o which como pronome interrogativo, ok? E não o what.
Agora a diferença entre who e whom. Apesar dessas duas palavras também serem traduzidas da mesma forma, a situação do uso vai ser também diferente. Então nós usamos o who quando a gente fala sobre o sujeito da oração. Lembra que who é para pessoas, o whom também, tá? Who e whom. A gente usa para falar de pessoas. Então o who vai ser o sujeito da oração, ou seja, aquele que pratica, que faz a ação. E o whom vai ser o objeto dessa oração, aquele que vai receber. E é importante que ele aparece obrigatoriamente depois de uma preposição. Olhem os exemplos aí. Who's your father? Quem é o seu pai? Essa pergunta começou com who, né? Então, quando você inicia, você vai iniciar sempre com who. Resposta: He is the man from whom you bought this popcorn. Então, aqui nós temos duas coisas para observar. Primeiro, que o whom foi usado após uma preposição, nós temos aí o from, então após a preposição nós usamos o whom. E segundo, que o significado do whom aí vai ser o qual, o cujo, né? Ele está recebendo essa ação. Ele sofreu a ação, né? Esse é o homem do qual, ou cujo, de quem você comprou essa pipoca, ok? Agora vamos falar sobre o porquê. Gente, em português, nós temos 4 porquês, né? Nós temos o porquê junto, separado, com acento, sem acento, são muitos porquês. Em inglês, não. Em inglês, nós só temos 2 porquês. E isso é uma coisa fantástica da língua inglesa. Então, a gente vai ver agora esses 2 porquês. A gente usa o why quando a gente fala do porquê de pergunta. E quando você vai dar a razão, a resposta, você vai usar o because. Olhem um exemplo. Why are you so sad? Por que você está tão triste? Pergunta. Então, usamos o why. Na resposta, because I am hungry. Porque eu estou com fome. Então, essa é a razão, é a explicação, é a resposta. Para a resposta, a gente usa because. Pessoal, a gente também tem algumas expressões. Quais são as expressões? É aquelas combinações que nós vamos fazer entre os pronomes interrogativos e outras partículas. Então, quando a gente junta essas duas coisas, o pronome interrogativo e a partícula, que pode ser uma outra palavra, um verbo, uma preposição, a gente vai ter um significado totalmente diferente do que era o seu pronome interrogativo. Então a gente vai estudar algumas dessas expressões, lembre-se que são poucas, então vocês têm que fazer um estudo mais profundo em casa sobre o assunto, tá? Então aí a gente tem primeiro o how come. O how come vai significar por quê, como pode, como assim. Ele é usado geralmente para expressar incredulidade com alguém, algo ou algum fato, uma coisa que você não acredita. Exemplo. How come she didn't travel last summer? Como assim ela não viajou no verão passado? Como assim? Eu não acredito. Como assim? Eu vi ela pegando um avião. Então você está demonstrando uma incredulidade, ok? Outra expressão aí. What about? Esse what about vai significar que tal? E quanto a? A gente usa na construção para dar sugestão ou então saber a opinião de algo que você acabou de dizer. Exemplo. What about the new school? Don't you like it? E quanto à nova escola? Você não gosta dela? Você gosta dela? Então eu estou querendo saber a tua opinião. E aí, o que você me diz sobre a nova escola? Então a gente vai usar esse what about. Outra expressão é o what like. Esse what like vai significar como é, como foi, como são, como eram, o que você achou. Geralmente, pessoal, quando a gente usa essa construção de what like, a gente pede para você descrever alguma coisa, seja ela física ou não. Vamos ver um exemplo. What was your trip to Australia like? Como foi sua viagem para a Austrália? Então, estou pedindo para você descrever. Eu pergunto como foi, você pode me descrever um sentimento. Foi emocionante, foi espetacular. Ou você pode descrever outros aspectos da viagem. Outro exemplo. What is Rio Branco like? Como Rio Branco é? Agora eu estou pedindo para você descrever a cidade de Rio Branco, né? Para você me dar as características, se é perigoso, se é grande, se é bonito, certo? Então você usa esse what like geralmente para descrever alguma coisa. Ok, it's activity time. Vamos ver se vocês estão prestando aí bastante atenção à nossa aula de hoje, certo? Vamos praticar. Então nós temos a pergunta 1. Observe os interrogative pronouns da caixa abaixo e diga em qual pergunta cada um se encaixa melhor. Então, nós temos 4 interrogative pronouns, que são where, what, when e which.
Espero que vocês lembrem aí do uso desses interrogative pronouns, certo? Estão lembrados que a gente usa cada um para uma coisa específica? Eles expressam coisas específicas, né? Então vamos às sentenças. Na letra A diz: Is your name? My name is Júlio. É o seu nome? Meu nome é Júlio. Letra B. Are you from? I am from England. Onde você é? Eu sou da Inglaterra. Letra C. Is your favorite car? Ferrari or Lamborghini? É o seu carro favorito? A Ferrari ou Lamborghini? E na letra D. Is your birthday? It's on June 11th. É o seu aniversário? É no dia 11 de junho. Então, pessoal, lembre-se sempre daquelas definições desses pronomes interrogativos, certo? Se expressa lugar, se expressa data, cada um tem um uso correto. Então vamos ver a resposta? Espero que vocês tenham acertado aí. Na letra A, nós usamos o what. Por quê? Estamos nos referindo ao nome. É uma coisa. Então, what's your name? Or what is your name? Qual é o seu nome? My name is Júlio. Meu nome é Júlio. Letra B. Where are you from? Gente, lugar. Eu sou da Inglaterra, é um lugar. Então a pergunta vai ter que ter o where, que a gente usa para falar sobre lugares, ok? Where are you from? De onde você é? Letra C. Which is your favorite car? Ferrari or Lamborghini? Então, para essa pergunta eu preciso usar o qual. Qual é o seu carro favorito? Mas como é que eu vou saber se eu vou usar o qual? O what ou o qual? O which? Lembra das opções? Então, nessa sentença, a gente tem a opção de Ferrari ou Lamborghini. Quando você dá a opção na pergunta, você tem que usar o which. E na letra D, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? É no dia 11 de junho. Então, falando sobre datas, usamos o when, certo? Vamos ver a 2 agora. Qual pronome em inglês usamos para pedir para alguém descrever uma pessoa ou um lugar? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre essas partículas, né? Quando a gente junta a double H question e uma outra palavra, ela pode ter um sentido totalmente diferente. E aí nós vimos algumas junções com o how e com o what. Qual dessas 3 junções que a gente vê na tela aí vai pedir para descrever uma pessoa ou um lugar? É how come, what about or what like? Tenho certeza que vocês estão lembrando. Então, a resposta correta é what like. Lembra daquele exemplo? What is Rio Branco like? Como Rio Branco é? Então, a gente usa esse what like para descrever. E aí, é esse aí que era a resposta correta. E na 3, é para vocês especificarem o porquê de pergunta e o porquê de resposta. E aí, why ou because? Complete as frases abaixo com o interrogative pronoun correto. Então, nós temos uma pergunta e uma resposta, e vocês têm que dizer qual é o porquê correto. Na primeira, are you smiling? Você está sorrindo. I saw a cute puppy. Eu vi um cachorrinho fofo. E aí, gente, qual desses 2 porquês é pergunta e qual desses 2 porquês é resposta? Vamos ver aí? Então, se você respondeu que o why a gente usa para perguntas, está correto. Why are you smiling? Por que você está sorrindo? Porquê de pergunta. E porquê de resposta? Because. Because I saw a cute puppy. Porque eu vi um cachorrinho fofo. Então não esqueçam, ok? Why? Porquê de pergunta. Because. Porquê de resposta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para outras informações, outras aulas e mais conteúdo, ok? See you next class!